Bem, na última reflexão a qual apresentei aqui há 2 semanas atrás, eu trouxe o tema Chico, simplesmente Chico. E nesse tema a gente falou mais sobre a vida de Chico, a biografia de Chico, o convívio com a família, né? Então, resumidamente, só em uma lâmina, né? Só para a gente recordar, nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, filho de João Cândido Xavier, a qual vendia bilhetes de loteria, e filho de Dona Maria João de Deus, a qual desencarnou quando Chico tinha 5 anos de idade. Em 5 de janeiro de 1959 mudou para Uberaba. Essa informação no último encontro eu não tinha trazido, né? Então ele mudou para Uberaba em 1959, sob orientação dos benfeitores espirituais da casa. E desencarnou em 30 de junho de 2002, quando o Brasil foi campeão do mundo. Aos 92 anos ele deixou a gente. O corpo dele deixou a gente, ele jamais deixou a gente. Então, resumindo, é isso. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais, que eu achei interessante, sobre a biografia da última reflexão que eu trouxe para vocês. E mais reflexões, que nós estamos aqui mais para refletir o que Chico pode trazer para a gente, com o movimento também que a gente pode juntar junto com o movimento espírita. Então trouxe mais reflexões no dia de hoje, não trouxe tanta bibliografia. Mas trouxe tudo sobre Chico, quando a gente vai ler, é interessante. Foi como eu falei da última vez. Nem página, né? Cada parágrafo que a gente lê, a gente tem vontade de trazer aqui para fazer a exposição sobre o Chico. Cada trecho do livro, uma palestra que você vê no YouTube, comentários também, reportagens e tudo mais. Então, se a gente for falar sobre o Chico, acho que a gente fica o resto da vida aqui e não consegue falar sobre todos os eventos de Chico, né? Mas teve um que eu achei interessante, e que o Chico, né, apesar de tudo que ele passou, com as enfermidades dele, com os ataques que ele tinha e tudo mais, sempre tinha um toque de humor, sempre tinha um toque de alegria, né? E aquele humor, não aquele humor negro, mas aquele humor reflexivo, a qual a gente faz a brincadeira, né? Mas no fundo tem um toque para a gente poder refletir. E tem uma passagem que em 1931, naquela época, mandar alguém para o inferno constituía grave ofensa. E nos tempos atuais a gente tem até música, né? Vai para o inferno, né? E naquela época não. Se você mandasse uma pessoa para o inferno, seria uma ofensa muito grande. E apareceu um missionário católico visitando Pedro Leopoldo. Essa época Chico já estava com 21 anos, né? E já estava no movimento espírita. E esse missionário, ele, bem zeloso pela igreja, né, falou que o Chico, ouviu falar sobre o Chico, né, e ouviu falar sobre o Chico, que era um médium espírita, e estava se desenvolvendo na cidade, já estava começando a repercutir. E esse missionário disse que o Chico deveria ir para o inferno. Nossa, o Chico, ele ficou muito triste, porque foi um comentário total na cidade, né? Então imagina, vinha uma autoridade religiosa e falasse: esse rapaz tem que ir para o inferno. E o Chico ficou chateado com isso, né? Com certeza, né? Porém, a mãe dele, já desencarnada, né, aparece para ele e pergunta o que aconteceu. Qual foi o motivo da aflição que ele estava, né? E aí ele explicou a situação, né? O padre mandou para o inferno, tudo, aquele jeitinho dele, né? E olha o que ela responde: ele mandou você para o inferno, mas você não vai. Fique na terra mesmo. Olha que bom senso. E o serviço da noite desdobrou-se em paz. Olha que coisa singela, que coisa simples. E
muitas vezes a gente, em determinadas circunstâncias, as pessoas mandam a gente para o inferno, e a gente quer para o inferno mesmo, né? Muitas vezes até matando aquela pessoa e se matando depois, né? E uma simples reflexão, uma simples pausa, ele mandou você para o inferno, mas você não vai. Tem filósofos que falam, né, quando uma pessoa xinga a gente, dá determinados nomes, sinônimos para a gente, né? Cabe a gente analisar o sinônimo que foi dado para a gente, adjetivo, na verdade, adjetivo, que foi dado para a gente, refletir e ver se aquele adjetivo cabe a gente. Se não cabe, por que eu vou brigar? E se cabe, por que eu vou brigar? Não, se o adjetivo servir, não, eu sou isso mesmo. Se o adjetivo não servir, não sou, pronto, acabou. É um ponto de vista seu, mas eu não sou isso que você está falando que eu sou. A pessoa mandou para o inferno, cabe a gente querer ir para o inferno ou não. E aí vem a reflexão do estado mental, né? Primeiro que o inferno, todos nós sabemos que não existe na doutrina espírita, nem céu nem inferno, é tudo um estado de espírito. Mais um caso interessante, que em 1978, Chico já estava com 68 anos de idade, a NASA enviou alguns cientistas e pesquisadores para investigar o fenômeno de Chico Xavier, que já estava ganhando notoriedade mundial. Vários jornais publicaram, entre eles o Estado de São Paulo, em 30 de abril de 78, Metronews, São Paulo, 3 de julho de 78, eu li muito esse jornal em São Paulo, não em 78, né, em 98, essa época, né, mas era um jornal que era fornecido na saída do metrô gratuitamente, quase todos os metrôs de São Paulo, né. E a finalidade da NASA era utilizar-se dos fenômenos mediúnicos para entrar em contato com inteligências extraterrestres. E eles puderam observar, numa dessas pesquisas, que dentro da mediunidade, um médium comum, vamos, entre aspas, né, um médium, tem uma aura de aproximadamente, em média, 2 centímetros de aura. Então, analisando a aura do médium, vai ver que tem 2 centímetros. Muitas vezes tem pessoas que conversam com a gente, nossa, como sua aura é bonita, né? Tem pessoas que conseguem enxergar a nossa aura, né? E veio a NASA fazer essa pesquisa, investigar sobre o Chico Xavier, né? E descobriram que a aura do Chico tinha quase 10 metros de aura. 10 metros. Li em 2 livros, pensei que era 10 centímetros, porque se uma média é 2 centímetros, né? Não, do Chico era 10 metros. Olha a tamanha sensibilidade que o Chico tinha. Eles fizeram os testes e tudo mais na época, mas é muito interessante, né? Tamanha era a dimensão de força energética que o Chico tinha. E agora vamos refletir sobre algumas frases de Chico. O importante, gente, hoje, quando a gente vê algumas frases, principalmente no Facebook ou encaminhada por WhatsApp, investigar a fonte. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, será que Chico disse isso ou não? Ou se é feita determinada parábola, isso ainda é considerado, né? Mas temos que tomar cuidado, que tem algumas frases que pegam de outros grandes nomes, como o Mahatma Gandhi mesmo, né? E se dá para Kardec ou se dá para Chico, então temos que tomar cuidado quando a gente vai fazer esses compartilhamentos de mensagem. Então, se você leu em algum lugar, tem a fonte, opa, Chico disse isso mesmo. Eu ouvi numa entrevista, e o Chico costumava falar isso. Eu ouvi num livro, então foi escrito. Então tomar muito cuidado com as origens das frases. Tem frases que, se a gente for analisar, não são de Chico, são de outras pessoas. Tudo bem? Então, primeira, ele ficou magoado lá com o padre. E olha a frase dele: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível.
E a gente? Quando alguém magoa a gente fica triste? E aí o que a gente procura fazer? Não magoar a pessoa? Difícil, né? Hoje a gente tenta, a gente pratica dentro da doutrina, né? Baseado nos princípios da doutrina, a gente sabe do amor ao Cristo, né? Que a gente não deve magoar ninguém. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Todos os dias a gente vai deitar, a gente faz nossas preces, dorme e acorda cedo. Ao acordar, estamos iniciando a página da nossa vida. E para isso temos nosso livre-arbítrio. E aí quem vai escrever toda essa página? Mais uma página, né? Mais um dia de vida. Quem vai fazer essa trajetória? Quem vai ser o autor disso? Vai ser a gente. E aí o que a gente vai colocar lá? O que a gente quiser. Seja bom, seja ruim. O ideal é que sempre fosse bom, né? Mas muitas vezes a gente esquece e termina colocando coisas ruins. Mas quem sou eu, senão uma formiguinha das menores, que anda pela terra cumprindo sua obrigação? Nossa, é engraçado, né? Tamanha humildade desse homem. Quem sou eu, senão uma formiguinha? E nós vemos algumas pessoas por aí, muitas vezes com 10 mil curtidas no Facebook aí, no YouTube, e se acha o último biscoito do pacote, né? Se acha o melhor de todos, né? E Chico, com a simples humildade dele, uma simples formiguinha. Ou um simples grão de areia também, que ele costumava falar, né? São um simples grão de areia da imensidão. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest, ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nós amássemos uns aos outros. E falando em Everest, foi sábado que a gente chegou a conversar aqui, né? Pessoas indo lá para o Everest, arriscando a vida para chegar onde? Num nada, num topo. E quantas pessoas estão morrendo para fazer isso? E para chegar? Para a gente é nada, mas para eles é um topo que vai contar para todo mundo, vai deixar registrado, né? Que um dia subiu o pico do Everest e tudo mais, né? Tem outros que fazem grandes sacrifícios. Caminhadas de 30 quilômetros, caminhada de 50 quilômetros, atravessar uma passarela de joelho, esfolando todo o joelho e deixando o joelho em carne viva, fazendo jejum de não sei quantos dias, só de água ou pão. E uma coisa tão simples, pediu que nós amássemos uns aos outros, nosso Cristo. E a gente faz tanto sacrifício, faz tanta coisa e termina não fazendo o principal, que é amar um ao outro, que seria o mais importante. A revolução em que acredito é aquela ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, que começa pela corrigenda de cada um, na base do que façamos aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam. Primeiro ele está falando do autoconhecimento, fazer a nossa corrigenda, a nossa reforma íntima, e depois que a gente faça para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós, não fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse para nós. Devemos efetuar campanhas
dê silêncio contra as chamadas fofocas, cultivando orações e pensamentos caridosos e otimistas em favor da nossa união e da nossa paz em geral. Gente, fofoca, ela existe ainda? Existe? Bastante, né? Não pode ter duas pessoas, começou a conversar determinado assunto, já está falando, você viu o que aconteceu? Olha, nossa, você não está sabendo, tem uma quentinha. Que tal a gente evitar essas coisas, começar a orar, começar a fazer prece? Está na determinada roda, começou a falar, a gente vai, o Chico vai reforçar isso depois, né? Mas começou a entrar aquele clima de fofoca, a gente mesmo pode cortar, gente. Vamos parar de falar a determinada pessoa, vamos fazer uma prece para ver se ela consegue melhorar? Se for uma pessoa ruim, digamos, né? Então vamos orar por ela, vamos fazer uma prece para ela, para ver se ela consegue melhorar. E eu tenho experiência prática mesmo dentro do meu trabalho, dentro do trabalho da minha esposa, que a gente chegou a uma determinada época, determinada pessoa só via falando, você viu o que a pessoa fez? Você viu o que a pessoa está fazendo? Você viu? Aí eu falei, gente, vamos começar a orar para essa pessoa, fazer prece para ela, para que tudo comece a dar certo para ela. Que as coisas começando dando certo para ela, vai dar certo para a gente também. Então o ideal é a gente parar de conversar, falar sobre essa determinada pessoa e começar a orar por ela, começar a fazer prece. Olha, está com uns 2 meses mais ou menos, e tudo começou a dar certo. Para a gente já estava dando certo, e para a pessoa também está dando certo. Mas foi só o quê? Começar a cultivar a oração e os pensamentos caridosos. Quem é perseguido? Chico foi perseguido? Bastante, né? Muitas vezes ainda consegue ir adiante, principalmente se estiver sendo perseguida de maneira injusta. Mas quem persegue nunca sai do lugar. Vamos pensar sobre isso. Se a gente está sendo perseguido, eu me considero que estou sendo perseguido. E geralmente as perseguições dão mais no âmbito profissional também, né? Para que ligar para isso, gente? Se eu tiver foco, se eu tenho objetivo, se eu tenho um pensamento positivo, energias positivas, eu vou sempre seguir adiante. Pode ter 100 pessoas me perseguindo, 200, 300, que seja. Se eu não sair do meu foco, se eu não entrar naquela vibração daquelas 100 pessoas, eu chego no objetivo tranquilamente. Tem até aquela historinha do sapinho, né? Que estava correndo e todo mundo não vai conseguir, e o sapo foi e conseguiu, né? E aí quando foram conversar com ele, nossa, mas como você conseguiu tudo? Aí foram perceber que o sapo era surdo, não deu bola, seguiu em frente e conseguiu vencer lá a corrida dos sapos. Então tem muita coisa que a gente tem que ignorar. E perseguir é pior ainda. Se nós somos os perseguidores, a gente não consegue ir para frente. E se a pessoa não tiver com objetivo, a gente não vai conseguir atrapalhar ela nunca. Isso também serve para a gente. A gente está falando dos outros, né? E a gente? Então, também não devemos perseguir ninguém. Ah, mas aquela pessoa merece. Se ela tiver que se prejudicar, deixa ela se prejudicar somente ela. Eu não tenho nada a ver com o que ela faz. Uma hora ela vai ter problemas. Mas não cabe a mim ficar julgando, querendo prejudicar a pessoa. Se ela fez coisa de errado, vou fazer isso, vou fazer de tudo para ela não conseguir chegar onde ela vai chegar. Então serve para a gente também, né? E aí continua, né? Planejar a infelicidade dos outros, olha o que ele fala, é cavar com as próprias mãos um abismo para si mesmo.
a gente não consegue chegar a lugar nenhum e ainda termina caindo. Jamais pensamos que desejar ou planejar a infelicidade de alguém que vai dar certo. Que quanto mais a pessoa, se for uma pessoa focada, conseguir alcançar o sucesso dela, mais a gente vai lá para baixo. E a pessoa está lá, estou conseguindo. E aqui, uma coisa muito interessante que ele fala sobre a pena de morte. Eu não tive tempo de ver de novo o programa do Pinga Fogo, mas se não estiver enganado, eu acho que ele fala até, essa frase também vai estar no Pinga Fogo, que quando eu comento com ele da pena de morte. Não me recordo bem nesse momento. Mas olha o que ele fala sobre a pena de morte. A pena de morte é desumana. Não podemos corrigir um crime com outro. Um crime individual, um crime coletivo. Então, hoje a gente vê, quando a gente liga a TV, cai nesses canais que você aperta o controle, já começa a jorrar sangue na televisão, coisas horrendas. E aí, muitas vezes, o nosso íntimo, nosso instinto animal é falar o quê? Eu quero que ele morra. Devia matar um cara desse. Olha o que eu estou falando. E aí, nesse momento, meu instinto animal, ele anima, mas só que a minha parte cristã desaparece. E olha minhas vibrações para onde vão. E aí, vamos refletir. Tá, o cara matou, o cara fez o que tinha que fazer lá. E eu quero que ele morra também. Eu não estou tendo o mesmo sentimento que esse cara? Ou até pior. Porque muitas vezes o cara vai cometer um crime aí, principalmente latrocínio, e numa eventualidade o cara aperta o gatilho e termina matando. Ele nem pensou para fazer isso. E aí eu vejo a notícia e vou lá, se fosse eu matava um cara desse. O que muda de mim para uma pessoa dessa? Um cidadão desse? Nada, gente. Estou desejando a morte de alguém, de um irmão meu. Existe a justiça, existem os meios, tem pessoas que não estão nem aí, que continuam fazendo a justiça com as próprias mãos. Mas quem é a gente para desejar a morte de um próximo nosso? Por mais inferior que ele seja. E Chico deixa bem claro aqui, a pena de morte é desumana. Não podemos corrigir um crime com outro. E esse é clássico, Esse todos nós conhecemos, Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso é clássico, uma lição clássica que todos nós já conhecemos. Fiz até questão de destacar aqui, Porque muitas vezes nossa vida está dando errado. E aí fala, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar para a minha adolescência, se eu pudesse voltar para os meus 20 anos para voltar a fazer faculdade, se eu pudesse, quando comecei a trabalhar, pudesse guardar um pouquinho de dinheiro hoje para minha enfermidade. Não adianta, não vai ter como voltar atrás, gente. Mas o que eu posso fazer? Começar do zero e fazer um novo fim. Até hoje, eu queria ter dinheiro guardado. Então tá, começa a guardar dinheiro a partir de agora. Pensa, não vou gastar muito. Semana passada eu estava conversando com um amigo meu, estou perdido, não sei o que fazer, estava pensando até, pelas palavras dele, provocando até uma questão, a gente está cuidando bastante, falando muito sobre suicídio, o Setembro Amarelo, E aí falou, não sei mais o que fazer, não sobra dinheiro para nada, não sei o que. Eu falei assim, olha, você não vai ter como voltar e guardar esse dinheiro que você está gastando, não sei de que modo, mas você pode fazer um novo começo. Comece a fazer um novo começo, comece a ter juízo, não comece a não gastar muito, que daqui a um tempo você vai ter o seu dinheiro guardado e não vai estar saindo dessa frustração. Você vai estar fazendo um novo fim. Mas agora não adianta você ficar chorando, se lamentando, pensando em fazer besteira, que nada vai ser resolvido. E se você fizer algum tipo de besteira, vai ser pior ainda.
Aí começou a bater papo, conversou, passou por isso, né? Aí hoje já vi lá no Facebook a pessoa toda feliz, né? Começando uma nova vida, alguma coisa assim. Pelo menos eu acho que ele conseguiu refletir, né? E está feliz. Isso que é o importante, né? Então lembre-se sempre dessa frase, gente. Principalmente para passar por mão nossa, muitas vezes quando está em desespero. Somente esse desespero do suicídio. E alguns conselhos de Chico, que eu trouxe para vocês também. Primeiro, execute alegremente as próprias obrigações. Gente, Chico, ele começava e trabalhava como servidor público, chegava em casa, já ia para o centro, começar a atender o público. E ele só parava de trabalhar quando saía o último. Sua última visita, seu último contato. Tinha noite que não conseguia dormir nem 30 minutos, nem uma hora, que tinha que trabalhar de novo. E sempre alegre. Tinham pessoas que iam trabalhar para ele e não aguentavam. Começava uma semana, 2 semanas, falava: olha, Chico, me desculpa, mas eu não estou preparado para isso. É muito trabalho. E Chico sempre alegre. E hoje a gente reclama, né? 4 horas de manhã, 4 horas da tarde. Algumas vezes tem gente que trabalha 6 horas, tem gente que trabalha 4 horas e ainda não está alegre com o trabalho, acha ruim da quantidade que trabalha e vive reclamando. Está aqui, ó. Execute alegremente as próprias obrigações. Que justamente também vai ser até o tema da minha próxima reflexão, que a gente vai falar do trabalho que está aqui. Silencie diante da ofensa. Eu presenciei semana passada um senhor que trabalha com a gente lá, que ele tem quase 40 anos de casado. E ele se orgulha em falar que nunca brigou com a esposa dele. Aí eu falei: ah, não, é impossível. 40 anos de casado, você nunca brigou com a sua esposa? Aí ele falou: quando ela começa a falar alguma coisa, eu fico quieto, vou para o meu canto e a gente não briga. Quando eu preciso falar alguma coisa para ela, ela também faz a mesma coisa. Ela fica quieta, não fala nada, vira as costas e vai para os aposentos dela. E estamos 40 anos desse jeito. E o que contribuiu para esses 40 anos? Silêncio. E vou falar uma coisa, viu? Uma prática muito boa que eu tenho colocado e tem dado certo. A minha esposa Ivone que o diga, né? Então hoje eu faço silêncio, senão ela sempre tem razão. Eu sei que com a maioria não é assim, né? Mas em casa hoje, ou certo ou errado, eu faço silêncio. Depois é lógico, a gente pode parar, sentar e conversar, mas de modo ameno. Mas no momento de discussão, a melhor coisa é o silêncio. Não só na família, na vida conjugal, mas com filhos, com parentes, com amigos. Vai ter uma discussão, a melhor coisa, ficar quieto, silêncio. Deu para virar as costas, vira as costas. Passa um tempo, aí vamos conversar, mas de modo ameno. Esqueça o favor prestado. Esqueça. Chico trabalhou 75 anos como voluntário espírita, como trabalhador espírita. Imagina se ele fosse lembrar de tudo que ele atendeu e se fosse cobrar alguma coisa, gente. E muitas vezes é uma simples coisa que a gente faz para alguém, aí fala: ó, você está me devendo, hein? Vou te cobrar, hein? Não, gente. Se for fazer um favor, faça de coração e esqueça. Não queira nada de volta para você. Principalmente gratidão. Se a gente esperar gratidão, é aí que a gente se ilude muitas vezes. Na maioria das vezes. Então, vou fazer esse favor que o fulano vai me agradecer. Vai postar lá no Facebook que, olha, o Edmilson fez um favor para mim e ele é o máximo. E aí no outro dia você vai abrir lá, o cara tá... Não confie no Edmilson, não acredite no Edmilson.
Então, for fazer um favor, gente, faça de coração e esqueça. Emudeça a nossa agressividade. Muitas vezes nos exaltamos, queremos falar alto, queremos gritar, e aí parece até redundante com a questão do silêncio, né? Mas quando a gente sente aquele sentimento de raiva, de ira, emudeça, é a melhor coisa. É outro treinamento que a gente deve sempre fazer, principalmente no momento de ira, de raiva e tudo mais. Tem gente que fala, eu não engulo sapo, eu não levo para casa, como que é? Desaforo para casa. Tem gente que fala, não, mas eu tenho que falar, eu tenho que xingar, senão eu vou ter um ataque do coração. E não é assim, gente, que funciona. Então, às vezes, se você se enfurecer mesmo, aí sim que você vai terminar tendo um infarto. Por isso que é importante emudecer, tentar se acalmar. Quantas reflexões já ouvimos sobre paciência aqui, né? Silenciar, refletir para depois resolver aquela situação. É a melhor coisa que podemos fazer mediante a agressividade. Vivemos num momento em que todo mundo quer ter a razão. Todo mundo conhece tudo. É conhecedor de tudo. Principalmente Facebook e WhatsApp. Todo mundo tem sua razão, todo mundo quer mostrar que tem seus direitos, seus deveres, suas obrigações e tudo mais. Só que todo mundo esquece da questão do respeito. Não condene as opiniões que divergem da nossa. Então, meu amigo tem uma opinião diferente da minha, por que eu vou condená-lo? Ele é palmeirense, eu sou corintiano. Por que eu vou condenar um palmeirense? Caso do verde? Sendo que eu gosto de usar verde de vez em quando. Então, gente, cuidado com essa questão de condenação política, religião, esporte. São coisas que não se discutem. Pode ser conversado. Muitas vezes é uma boa conversa. Quantas vezes tem amigos pastores aí que a gente bate um papo sobre religião e não tem discussão, mas é uma coisa com respeito. Amigos católicos, amigos ateus. Uma vez eu falei com um amigo meu que é católico, falei assim, nossa, conheço umas 3, 4 pessoas, amigos meus mesmo, que são ateus. E esse católico ficou indignado. Como pode? Isso aí para mim não é gente. Já começou a condenar, gente. Como não é gente? E tem frases aí, eu não sei se de líderes religiosos que falam, né? Eu sou mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. Isso não é questão da religião. De questão política, então, nem se fala. Principalmente nesse momento que a gente vive agora. As eleições já passaram quase um ano e ainda parece que a gente está em período de eleição. Sendo que a gente não tem conhecimento nenhum de política. Não tivemos essa educação na escola. Então, sempre respeitar, gente. E tá lá, respeito é bom e eu gosto. Não respeitou minha opinião, volto lá para silêncio. Fique em silêncio. Você tem sua razão, tudo bem. Não vou mudar a minha, respeita a sua. Acaba o assunto ali, não preciso dar continuidade. Essa é a dica. Quantas pessoas já conversei, e muitas vezes a pessoa se exalta, né? Acabou o assunto por aqui. Não vamos mais conversar sobre isso. Vamos mudar de assunto. Ignore qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Outra coisa também que acontece muito nos dias de hoje. A questão da malícia, né? E a questão de coisas desnecessárias. E muitas vezes a gente está envolvido. A gente que
lida com o público principalmente, né, a gente ouve de tudo. Só que a gente pode absorver o que melhor não serve. Então, hoje, você está conversando com determinada pessoa, a pessoa vai e faz uma piadinha ali, maliciosa. Geralmente, eu me calo, me fecho e já tento mudar o assunto, que não é de meu interesse aquela piada que ele acabou de fazer, principalmente se tiver questão de malícia. E nesse mundo que a gente vive hoje. Então temos que tomar muito cuidado, perceber o que tem malícia, ignorar, mudar de assunto, sair do lugar e não entrar naquele campo vibracional, não manter aquelas vibrações. Espíritos ali vão estar rodeados naquele momento, e se eu entro naquela conversinha, entre aspas, muitas vezes furada, né, eu termino me envolvendo. E aí vem a explicação dos religiosos falando, né? Muitas vezes tem ateu que é digno e tem muitos religiosos que não são dignos. Por quê? Está lá, orando, clamando, o que seja, da porta para fora, está fazendo piadinha de mau gosto, falando mal de alguém, isso, aquilo, outro, falando coisas que não tem necessidade. A gente cansa de ouvir no nosso dia a dia aí. Até dói o ouvido muitas coisas que eu ouço de vez em quando. Dói no ouvido. Aí você olha assim, mas tinha necessidade de falar isso? Já falou. Fazer o quê, né? Repita informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Uma vez eu fiz a dinâmica de quando a gente era criança, se a gente se lembrava dos nossos primeiros passos, né? De quando a gente começou a andar, né? Quantas tentativas e erros a gente passou? De levantar, cair, de levantar, cair, de levantar, cair. Depois, a fase de conhecimento e das perguntas. Mas estou falando da gente, tá? Não estou falando das crianças que a gente olha por aí, não. Quantas vezes a gente ficava, que isso? Aí, vamos pegar um exemplo da cadeira. Mamãe falava, cadeira. Ah, é areia? Cadeia. Aí daqui a pouco passava 5 minutos. Que isso? Cadeira. Ah, cadeia. Cadeia. Passava mesmo. Que isso? Mamãe ou papai de novo repetia. E hoje, adultos, muitas vezes, uma pessoa vem pedir uma informação. Ah, como que mexe no celular? Aí você vai lá e explica uma vez. Dá 1 hora a pessoa fala, mano, como que é aquilo mesmo? Aí você fala, pô, mas eu acabei de falar 1 hora atrás. Tá bom, vou te explicar de novo. Aí passa o dia, no final da tarde a pessoa vem, fulano, me desculpa, mas eu não estou sabendo fazer. Aí você já, não acredito, você é burro. E esquecemos que já passamos por essa fase lá na infância, né? E aqui que ele coloca pra gente, repita informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Tenhamos paciência. Ninguém é igual a ninguém. Tem pessoas que entendem as coisas fáceis, só explicar uma vez que a pessoa já pega. Tem pessoas, muitas vezes tem que explicar 10 vezes, e muitas vezes uma coisinha de 1 minuto eu levo 1 hora para fazer. Mas porque eu procuro fazer bem feito e procuro ver se eu entendi mesmo para fazer. Depois eu vou chegar na fase do 1 minuto. Mas no começo eu demoro também para pegar. E eu não gosto que as pessoas tenham paciência comigo também. Então, a mesma coisa temos que fazer com os nossos irmãos também. Treine sempre a paciência constante. Treine a paciência constante. Já tinha falado Mahatma Gandhi, né? Perder a paciência é perder a batalha. E esse homem conseguiu vencer uma guerra sem gastar, sem deixar cair uma gota de sangue no chão. O maior exemplo que temos na humanidade. E a frase que o Chico traz para a gente: treine a paciência constante. Ouça fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Já falei em outra reflexão aqui, né? A pessoa chega, fala que machucou o dedo, você fala que machucou o braço.
A pessoa está com dor no ouvido, aí você já fala que está com dor na cabeça. A pessoa fala que perdeu a mãe, aí você já fala, já perdi a mãe, já perdi o pai, já perdi mais não sei quantos irmãos. E aí fica aquela concorrência, né, de dor, né? A pessoa está com dor no lado, está com dor no outro, e ninguém termina entrando, termina não ajudando a pessoa que está com a dor, né? Muitas pessoas só querem conversar, por mínima que seja, e eu quero falar as minhas para ela. E depois sai os dois lastimando, né? Que ninguém resolveu, ninguém conseguiu se entender com ninguém, né? Então, que possamos mais ouvir de modo fraterno as mágoas dos nossos irmãos. E se tivermos com algum tipo de problema, deixa para falar depois. Outro dia, outra hora, esse irmão vai estar disponível para você também, para te ouvir. Mas eu não preciso concorrer com ele naquele momento. Por fim, não fale mal de ninguém. Evite também. Volta lá para as fofocas. Falar mal de alguém vai te levar a algum lugar? Não vai. Então, evite falando mal de alguém. Gostaria que tivesse alguém, né, que tivesse conhecido o Chico aqui, né? Toda a carreira de Chico, tem pessoas que acompanharam ele, para ver se em algum momento na vida dela ela viu o Chico falar mal de alguém. Possamos também fazer esse treinamento, né? Evitar de ficar falando mal das pessoas. Sirva de boa mente quando a enfermidade nos fira. Saber lidar com a enfermidade. Na última reflexão, trouxe todos os problemas de Chico para vocês aqui. E ele soube lidar com isso. E muitas vezes a gente está com uma simples dor de cabeça e acha que é o fim do mundo. Muitas vezes vai no médico, falou em nódulo, já estremecemos, já ficamos em pânico. Até fazer a biópsia para saber o que é. E aqui está, sirva de boa mente quando a enfermidade nos fira. Muito obrigado. E agora vamos para os passos.